Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte, como é bom estarmos juntos nesta manhã para fortalecermos na oração, na consciência da importância da nossa vida na igreja, na nossa paróquia, nos nossos trabalhos. Nós estamos concluindo o livro A Força do Silêncio e hoje o interlocutor do Roberto Sara, cardeal, e também de Dom Dimas, que é abade Cartucho, faz a seguinte pergunta ao abade Cartucho: o ofício noturno não é a alma da ordem dos cartuchos, a oração que atravessa toda a sua história? Ao que ele responde: hesito em dizer que sim, no sentido de que, pelo mistério que se realiza, a Eucaristia continua a ser o centro natural da nossa jornada. No entanto, não há dúvida de que o ofício noturno tem um lugar especialíssimo em nossa vida. Por sua duração de 2 ou 3 horas, toda noite, por ser um momento muito especial entre 2 períodos do sono, a oração noturna será sempre um momento insubstituível. Estamos distraídos ou recolhidos, esse momento nos molda. É uma oração do corpo, bem como da mente, por causa do canto, mas também simplesmente porque nós estamos lá. Nossos pais estimavam de tal maneira a oração noturna que, até a Revolução Francesa, eles cantavam de memória toda a salmodia do ofício noturno na mais completa escuridão. Ele tem uma dinâmica particular. Estamos juntos e estamos sós. O equilíbrio de nossa vida, feita de solidão e vida comum, se realiza no coração da nossa oração e em uma unidade profunda. O canto coral continua a ser uma obra coletiva em que temos necessidade uns dos outros. Mas à noite, o coro invisível nos deixa a sós em uma atmosfera íntima que facilita o encontro de nosso coração com o de Deus. Seu mistério parece cada vez mais próximo e mais incompreensível. Unimos nossa oração à de Cristo, conforme as belas palavras de Santo Agostinho. Em toda língua é Cristo que ora por nós como nosso sacerdote, e em nós como nossa cabeça. Assim, reconheçamos nele as nossas vozes e em nós a sua. Apenas a luz de Cristo sacramentado brilha intensamente na igreja. A Eucaristia mantém o primeiro lugar e nos une à igreja inteira. O ofício noturno marca ainda mais a nossa particularidade. Nele se distinguem os irmãos que estão presentes ao ofício, mas normalmente não cantam, orando silenciosamente na parte mais escura da igreja. Os equilíbrios que caracterizam a vida cartucha estão presentes: vida solitária e trabalho comum, oração silenciosa e oração coral, monges, conversos e monges do claustro. E devo acrescentar, monges e monjas. Esse fato é pouco conhecido, mas quase desde o início da ordem, a vocação da cartucha foi vivida também no feminino. Nascido apenas 50 anos depois da morte de São Bruno, o segmento feminino continua bem, vivo ainda hoje, discreto e retirado, mas não menos importante para a plenitude do carisma de São Bruno. As monjas da cartucha rezam o ofício noturno como nós, no meio da noite. A alma da ordem é a sede de Deus. Somos os portadores da sede de Deus
a qual, mesmo sem saber, a humanidade tem ao ansiar por paz, justiça e amor. Gostaríamos de responder a Deus, que deseja tanto estabelecer um relacionamento de amor com os seres humanos. Tenho sede, disse Jesus na cruz. No silêncio da noite, seja o da cela, seja o do coração, dos cartuchos, nós lhes apresentamos a sede inextinguível dos homens e da humanidade. Apresentamos a sede do próprio Deus, participando assim na obra de Jesus, na qual esses dois impulsos se encontraram para sempre. Eis aí, passados 2000 anos, a grande humildade e ambição da grande cartucha e de todos os filhos de São Bruno. Linda passagem, esta bonita partilha desse grande monge cartucho, abade, que traz para nós esses segredos do mistério da grande cartucha da França. Todos nós temos sede do silêncio, todos queremos o silêncio. Qualquer pessoa sente essa carência, mesmo que não consiga, de buscar esse silêncio. Enquanto nós dormimos, nós temos monges e monjas orando pela igreja mundo afora. Eu creio, dileto ouvinte, que toda a solidão que o mundo está vivendo por causa do pecado, todas as dificuldades que nós estamos vivendo na igreja, só podem ser resolvidas pela humildade orante. Somente joelhos dobrados diante do sacrário, com rosário na mão, nós vamos reverter as situações. Alguns sacerdotes às vezes nos procuram, angustiados e cansados de tantas dificuldades, às vezes de perseguições diversas. Eu sempre tenho dito, a resposta a esse momento que nós vivemos de incertezas no mundo e na igreja não pode ser outra senão a adoração, a recitação do Santo Rosário, o arrependimento dos nossos pecados e a confissão dos mesmos, e a Eucaristia, que coroa tudo, como nós ouvimos no testemunho do monge. Toda a vigília, toda a oração, toda a vivência na cartucha, no mosteiro, nos mosteiros diversos, no coração das nossas famílias, devem convergir para a centralidade da nossa vivência católica, que é a Eucaristia. Que o Concílio Vaticano II nos exorta a compreender como ponto ápice. O ponto mais alto da vida da igreja é a Eucaristia, porque é a celebração da presença real de Jesus, que se nos dá em alimento através do pão e do vinho consagrados pelas mãos do sacerdote no seu corpo e no seu sangue. Isso é igreja. Fora disso, nós não precisamos buscar outros remédios e meios para a nossa salvação. A nossa igreja, repito, tem tudo o que precisamos para a nossa salvação. Centremos a nossa consciência de oração, de vida, de trabalho, de entrega na nossa Santa Igreja. Não vamos escutar vozes estranhas, não vamos abrir caminhos para o estranho dentro de nós. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa compulsão de fé por Cristo na sua santa e amada Igreja. Vamos centrar nisso. A gente não precisa ficar buscando outras respostas. Nós já temos a resposta na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no seu magistério autêntico. Não precisamos de outros caminhos. Não vamos entrar nos terrenos tenebrosos das confusões que vivemos neste mundo, mas tenhamos os pés no único caminho, que é Cristo e sua igreja. Isso basta. O resto é voz do estranho.
A aclamação ao Santo Evangelho da missa desse dia 12 de julho nos traz o versículo 15 do primeiro capítulo de São Marcos. Palavra de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Nós não podemos relativizar a doutrina da igreja. Não. Nós temos a nossa igreja, a sua doutrina, e é nesse caminho que nós vamos, com humildade, sem questionar os outros que não estão nesse caminho. Aliás, a igreja chamava-se no início da sua existência de caminho. A nossa igreja é deixada por Jesus, e com humildade nós vamos trilhando esse caminho. E esse caminho requer de nós a crença, a conversão. Crede e converta, ou converta e crede. Nosso Senhor quer isso de nós, um coração convertido, um coração dado a Deus. Os tempos de confusões devem nos levar a centrar a nossa ação, o nosso pensamento naquilo que é a verdade que Deus revelou para nós. Cristo veio para nos libertar. Nós não temos ninguém mais que possa nos salvar. Somente Deus, em Cristo, pode nos salvar. A gente respeita todas as pessoas que vivem outros credos, outras expressões religiosas, mas nós cremos que temos a verdade e é nessa verdade que nós vamos, mesmo que tenhamos que morrer por ela. Como nós vamos abandonar a história da igreja, os mártires, os grandes santos que confessaram a sua fé? Como se tudo que passou nesses 2000 anos não valesse nada, que a gente tem que reinventar a igreja. Não precisa. Não queiramos reinventar a igreja. Quem teve essas iniciativas ao longo dos tempos não se deu bem. A igreja é uma proposta, é católico quem quiser, mas se eu opto por ser católico, eu devo ser católico. Acreditar nos dogmas, nos ensinamentos, naquilo que é a Santa Igreja de Cristo, e basta. Os tempos são difíceis, mas vamos centrar a nossa consciência, a nossa vida nesse caminho da verdade, a única que salva. Pai Santo, Deus de amor, dai-nos a sabedoria do silêncio, da vigília, da oração, da escuta do Teu Divino Filho. Remova, Senhor, dos nossos corações o medo, a dúvida, as angústias, os questionamentos causados pelos tumultos desse tempo de apostasia e de pecado. Dai-nos, Senhor, a luz que nunca se extingue, a luz da verdade, a luz que nunca passa. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.